Olá a todos, eu sou o Thunder, sou programador, tech art, game developer e game designer. Esse canal foi criado para conversar sobre dois assuntos que eu gosto muito de estudar, que são os jogos e a psicologia. A ideia é trazer esses assuntos de uma forma simplificada para que possamos discutir e aprender juntos. Antes de mais nada, quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho para ser notificado sobre novos vídeos, comente e me apoie na minha campanha do Apoia-se. O link está na descrição do vídeo. Fique à vontade. O assunto de hoje é a relação com os nossos avatares, parte 2. Jamie Banks, professora associada e diretora do programa de doutorado na Universidade de Syracuse, em Nova York, pesquisa os relacionamentos humano-máquina e seus efeitos, focando nos processos comunicativos e cognitivos. Banks compreende avatares como extensões da autonomia do jogador no mundo dos jogos, mas isso vai mais adiante. Os avatares são, até certo ponto, uma extensão de nossa identidade. Claro que essas definições fazem sentido para os jogos onde o jogador pode determinar as características da entidade que vai protagonizar a história do jogo. Dessa forma, certos jogos em que o jogo não dá ao jogador essa permissão pelo seu próprio design, o jogador controla um personagem e não um avatar. Antes de avançar, preciso explicar dois termos que vou usar aqui algumas vezes, que são relacionamentos parasocial e social. O primeiro é aquele em que você tem uma relação com o outro, mas que esse outro não tem relação com você. Os exemplos mais práticos são as personalidades, como personagens de filmes, teatro, musicistas, etc., em que você sente uma proximidade, mas que ela não existe de fato. Então é somente você que traz algo para essa relação. Já as relações sociais são aquelas em que cada parte traz algo para a relação. Trazem algo para você e levam consigo algo de você. Dito isso, vamos voltar ao tema. Muito se estuda a respeito das mídias tradicionais, como a TV, e a nossa relação com aqueles expostos nela, onde notamos as relações parasociais. A tecnologia mudou, os avatares chegaram e, inicialmente, a relação dos jogadores com eles também foi tratada como parasocial por aqueles pesquisadores que estudavam as mídias tradicionais. Jogos trouxeram diversas formas de interatividade e, de repente, temos a habilidade de exercer nossa influência sobre eles. Então, quando passamos comandos através do joystick e pegamos um item no chão, isso demonstra nossa influência no mundo do jogo, no avatar. Mas se logo em seguida nosso avatar diz que não tem mais espaço no inventário, mudamos assim nosso comportamento. Essa é uma forma da mídia nos influenciar. Esse looping de informação demonstra uma relação de mão dupla, social e não parasocial. Jamie Banks teorizou 4 arquétipos de relacionamentos entre jogadores e avatares. Esses arquétipos vão dos parasociais até os sociais. Vamos começar pelo menos social, o avatar como um objeto. O jogador mantém uma relação com seu avatar como se ele fosse simplesmente uma ferramenta dentro do jogo, uma coisa na tela. Todas as características do avatar acabam não interessando ao jogador, pois eles, os jogadores, são motivados por conquistas e competição. Claro que a coisa não é tão direta a ponto de somente analisarmos o avatar. Todas essas relações são criações do jogador, então precisamos analisar como o jogador se relaciona com o jogo e como esse avatar é percebido por ele. Se o foco do jogador é platinar o jogo ou um score alto, talvez Ashley Burch, a Aloy de Horizon Zero Dawn, seja apenas uma ferramenta para alcançar seus objetivos. Porém, se o jogador percebe a Aloy como alguém que tem uma personalidade, que tem objetivos e necessidades, então ela deixa de ser apenas uma ferramenta.
Assim, essa relação começa a se afastar do conceito de avatar como um objeto. A próxima categoria de relacionamento é aquela em que o avatar se torna uma extensão da identidade do jogador, sendo inclusive tratado na primeira pessoa. Jamie Banks conta a história de um jogador entrevistado que era um biólogo especializado em vidas selvagens, que morava em um lugar isolado e selvagem, mas que conseguia jogar World of Warcraft com a internet via satélite. Ele tinha ascendência nórdica e também caçava sua comida. Aqui o que aconteceu é que ele juntou tudo o que o jogo permitia, que de alguma forma pudesse representar o jogador em suas características físicas, mas também sua identidade, sua história e seu trabalho. Para esse grupo de pessoas, Jamie classificou esse arquétipo como avatar como um simbionte. Mas precisamos falar um pouco sobre o arquétipo avatar como o outro, pois é necessário para facilitar nossa compreensão. E na sequência, voltamos para a ordem certa dos arquétipos. O relacionamento avatar como o outro define o avatar como um indivíduo legítimo, alguém que possui uma vida social própria dentro do mundo do jogo, uma vida anterior ao momento em que o jogador o conheceu, possui família e amigos. É muito comum o jogador comentar sobre essa vida após se desconectar, de forma que demonstre que a vida desse personagem existe de fato. Esse relacionamento é muito comum para jogadores do gênero RPG, mas ainda assim, muitos jogadores de outros gêneros desenvolvem esse senso sobre seu avatar ou sobre a história dele. Uma história criada pelo jogador e que se alinha à trama do jogo, não tendo necessariamente nada a ver com a trama original. Um relato que Jamie traz sobre essa categoria é o de um jogador de World of Warcraft que jogava com um orc, mas que em um certo momento precisou parar definitivamente de jogar aquele jogo. Esse jogador levou seu personagem para os Barrens, um lugar muito importante para os orcs, e o deixou sentado no topo de uma colina, imaginando o orc envelhecendo, fumando cachimbo, contando suas aventuras para seus netos. Ainda que o jogo não permita que isso aconteça de fato, essa história criada pelo jogador faz todo o sentido dentro de Azeroth, o mundo de World of Warcraft. Esses jogadores tratam os avatares nos jogos como companhias durante as partidas, ao ponto de o jogador sentir a necessidade de fazer com que a história no jogo se desenrole de forma que o avatar o faria. Jamie cita o conflito de um jogador com a narrativa do jogo onde, em um certo momento, o jogador precisava executar uma ação violenta, porém seu avatar era pacifista, então o jogador rejeitou fazer com que o avatar tomasse aquela atitude violenta. Kill me now! As coisas ganham contornos interessantes com essa inversão de papéis, autonomia e responsabilidades entre jogador e avatar. Quem é que controla quem? Esses jogadores tendem a não fazer coisas que sejam inconsistentes com o que eles entendem que seriam as atitudes do avatar. Outros jogadores podem chegar ao ponto de, em jogos de guerra ultra-realistas, se moverem em uma floresta o mais lento possível só para manter o realismo ao máximo. Nos jogos, como em qualquer ficção, precisa haver algum nível de suspensão de descrença, que é quando assumimos de forma voluntária os elementos do jogo como verdadeiros. Porque precisamos acreditar na história, mas também precisamos conseguir avançar no jogo. Sem isso, o jogo pode perder em parte o seu fator de diversão. Agora, voltando ao avatar como um simbionte, esse arquétipo está mais ou menos entre avatar como eu e avatar como o outro, mas constantemente vai haver uma alternância de similaridade entre o primeiro e o segundo.
Avatar como simbionte tem como uma de suas características a de que o jogador e Avatar fazem parte um do outro. Às vezes o Avatar se torna o jogador e às vezes o jogador se torna o Avatar. Muitas pessoas que se enquadram nessa categoria são mulheres que passaram ou passam por situações de violência ou abuso. Elas constroem mulheres fortes como seus avatares nos jogos. Postal. Kicking ass. OJ. Em World of Warcraft, veremos essas pessoas como Death Knights, que são personagens bastante agressivos no mundo do jogo. Então elas usam esse avatar para que consigam praticar serem poderosas. Daí, quando encontram algo que funcione para elas como jogadoras, trazem aquilo para fora, para o seu dia a dia e terminam por integrar a elas aquela característica ou atitude. O mais incrível é que elas chegam ao ponto de trazer tantas qualidades para si próprias que muitas conseguem sair de relacionamentos abusivos. Um outro exemplo são pessoas com problemas de dependência de álcool e os personagens do jogo conhecidos como Elfos de Sangue, que são dependentes de magia. Ambos personagens e jogador pensam a respeito de suas dependências, tanto como suas fraquezas e como fonte de poder. Essa alternância simbiótica entre jogador e avatar é algo muito interessante de ser analisado, pois o estado atual da relação parece depender muito da situação do jogador, mas também podemos imaginar que diferentes tipos de jogos e suas características podem alterar essa dinâmica na relação jogador-avatar. A customização do avatar também é um fator muito importante. Caso o jogador esteja na dinâmica do avatar como eu, então o mais comum é que procure os meios de customizar seu avatar para que ele seja uma projeção sua, visual, estética ou simbólica. Caso o jogo não tenha essas ferramentas, será muito mais difícil desenvolver esse tipo de relação com o avatar ou mesmo de permanecer jogando esse jogo. Só lembrando que esse vídeo é uma simplificação de um assunto que é mais amplo, então fica como um ponto de partida para mais discussões. Deixe seu comentário, dá um like, se inscreva no canal, apoie minha campanha no Apoia-se ou contribua pelo Pix se for possível. Os links estão na descrição do vídeo. Até a próxima. Tchau. You must be freezing. Let me warm you up.